vai uma orientação para você aqui nesse momento, para que você seja prudente, para que você dê ouvido ao que Deus adverte, porque Deus tem advertido essa humanidade sobre a sua perdição eterna. Deus tem advertido essa humanidade sobre um juízo eterno. Deus tem advertido todos os seres humanos sobre uma situação que o homem se encontra indo a um juízo para receber uma sentença eterna, o inferno, o castigo eterno, o tormento eterno. Não é coisa criada de religião da mente do homem. Apenas as religiões, elas deturpam essa verdade. Elas criam conceitos que deturpam a verdade do que Deus revela na sua palavra sobre o inferno, o juízo eterno, a condenação. Alguém diz que o inferno é uma coisa criada da religião para colocar medo e pavor nas pessoas, para dominá-las. Não. As religiões criam o caminho para o povo ser livre do inferno dentro das suas religiões, para que o povo fique preso nela, achando que o caminho para se livrar desse terrível destino eterno é alguma devoção religiosa, é alguma instituição religiosa, é se consagrar a uma religião, é estar dentro de uma religião. Muitos acreditam nisso porque a religião ensina assim. Só que o inferno não é uma história de religião. Não é criado por igreja católica, como alguém diz. O inferno é a verdade que Deus revela sobre esse lugar eterno de punição e de castigo eterno. E eu vou mostrar aqui para você nesse momento. A igreja católica criou a ideia do purgatório, que é um lugar intermediário entre a morte e o inferno, onde ensina que os pecados dos que não foram tão mais vão para o purgatório e de lá serão purgados e tirados pela Virgem Maria, onde dizem que é um lugar que tem um fogo purificador. Essa ideia do purgatório como fogo purificador é da igreja católica, que é uma ideia que tem raiz budista. A palavra de Deus não fala de purgatório, fala de inferno, local de juízo definido, onde as pessoas estão sem mais como ser livre de lá. Os que vão para lá não voltam mais. A purificação não é dentro de nenhum fogo purificador, de nenhum lugar chamado purgatório. A purificação é por Cristo. A remissão dos pecados é por Cristo. O perdão dos pecados é por Cristo. A salvação para o homem não ter a alma dele, nem a vida dele julgada e condenada para ir ao inferno, é por Cristo. Para o homem ser absolvido de um juízo que já foi batido a sentença. O que falta? E cumprirem a sentença. Isso será no dia do juízo eterno. Deixa eu falar um pouco para você sobre o inferno. O próprio Jesus, no livro de Mateus, quando ele vem, ele fala mais do inferno do que do céu. E Jesus não está falando de sepultura, onde vai o corpo. Jesus fala do estado real do ser. Quando sai do corpo, parte para a eternidade. Ele não fala de uma inerte, de uma extinção, de uma aniquilação, onde vai o corpo para a sepultura. Jesus fala do inferno como um lugar de punição eterna, onde a pessoa que vai para esse lugar está lá consciente, lúcida e sóbria, sabendo de tudo que viveu aqui e por que está lá. O inferno é um lugar de punição eterna, onde todas as almas estão lá conscientes, lúcidas e sóbrias, que não aceitaram Jesus, que não creram em Jesus. A gente vai ver lá em Mateus 23, 33, Jesus advertindo os religiosos, chamando eles de hipócritas, que viviam a religiosidade e não se importavam com a palavra de Deus, que queria apenas apresentar-se para o povo como homens de Deus, mas no seu interior, na sua vida, não estava vivendo para Deus e nem com Deus. É o que acontece com a maioria dos religiosos hoje. Jesus vai censurar, vai reprovar, condenar o comportamento desse povo, a vida religiosa hipócrita que eles viviam. Jesus vai dizer: como é que vocês pensam que vão escapar da condenação do inferno? Está lá em Mateus 23, 33. Dá uma lidinha lá. Jesus fala de uma condenação do inferno.
O homem vai ser condenado ao inferno. O inferno é uma realidade. O inferno não é a sepultura. Jesus não estava falando aqui de sepultura. A gente vai para Mateus 10, 28, vai ver Jesus dizendo assim: temam, explicando aos seus discípulos. Jesus está dizendo: temam antes aquele que pode lançar e fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus não se referiu à sepultura. Jesus estava se referindo à existência eterna do homem que não teme a Deus. O castigo eterno que o homem receberá. A sua alma, habitando no corpo, passará a eternidade no inferno. Na condenação eterna. No lugar de tormento eterno. Então é isso que Jesus estava aqui dizendo. Jesus não está falando de sepultura, onde vai o corpo. Porque o corpo vai voltar. A ressurreição vai ser do corpo. Tanto para os ímpios como para os salvos. Então Mateus 10, 28, Jesus está falando de um lugar existente, onde todos vão estar lá conscientes, em tormento, lugar de condenação. Pedro está se referindo a um local de... Jesus está se referindo a um local de condenação, não é sepultura aqui. Porque tem muitos aí incrédulos, materialistas, que não crê nas coisas espirituais que Deus revela. Para você ver que o inferno não é a sepultura, é um local onde as pessoas vão estar existindo consciente de punição eterna. Dá uma lidinha lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Pedro vai trazer uma revelação muito maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, para a gente entender a realidade espiritual. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro vai dizer que Deus, os anjos que pecaram, Deus os reservou, lançando-os no inferno, aonde eles estão reservados para o dia do juízo. O dia do juízo vai se dar, gente. Esse dia é o dia terrível de Deus para os homens. Esse dia vai se dar, será o dia final, onde tudo vai se desfazer e vem a perdição dos homens ímpios. O dia do juízo, Pedro vai dizer que os anjos que se rebelaram contra Deus estão presos em cadeias espirituais, lançados no inferno, estão reservados para o dia do juízo. E Judas vai colaborar com isso, porque Judas está sendo ali inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Pedro a falar essa verdade. Judas vai também falar isso na carta de Judas, no versículo 6, porque não tem capítulos. Judas vai dizer: os anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou na escuridão, em prisões eternas, estão reservados até o dia do juízo. Deus reservou os que não se submeteram a ele, os seres, os habitantes celestiais, que se rebelaram contra Deus, seguindo a Satanás, um principado que tinha autoridade no reino celestial, que se voltou contra Deus e conseguiu, diz o texto, atrair uma terça parte dos anjos, que Deus reservou para o juízo muitos nas cadeias, nas escuridões eternas. Pedro vai dizer, lançando-os no inferno, ficando reservado para o dia do juízo, porque os anjos também vão receber a sentença de Deus. Os anjos rebeldes, que hoje são seres das trevas, já estão condenados, para eles não tem salvação. Os homens, seres humanos, estão condenados também, mas para você, para mim, para toda a humanidade tem salvação. Deus abriu uma porta, Deus deu um caminho, Deus estabeleceu um meio de salvação para nós. Jesus é o socorro bem presente, é o Salvador, é o libertador, é a tua maior necessidade para livrar você do juízo, tirar você da condenação. E Judas vai dizer, versículo 6, os anjos que não guardaram o seu principado, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas. O inferno é uma prisão eterna.
aonde vai estar retido todos os desobedientes, transgressores, que não crê, que não se submetem a Deus. Saindo deste mundo, prisões eternas, não é sepultura. Você, ao sair desse mundo, não vai ficar retido numa sepultura inerte, sem consciência. Eu e você, ao sair deste mundo, vamos partir para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, para o descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, ou para o tormento, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para receber a sentença eterna. Você não vai ficar inerte numa sepultura. O seu corpo não é você, o corpo que desce à terra. Mas a sua alma, que é o ser real, que é você, o ser consciente, vai partir para uma eternidade. E se não crê em Jesus, é triste, mas é realidade. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna, tem a condenação eterna. João 3,36. E o inferno não é uma coisa criada da religião ou de imaginação de homem. O inferno é a realidade que Deus nos mostra para onde estamos indo e nos convida a voltar para não se conduzir para esse lugar de juízo e castigo eterno, mas receber a graça e o amor de Deus para desviar-se desse lugar e ir caminhando para o céu de gozo, de paz, de vida eterna com Deus. Isso através de Jesus Cristo. É Ele quem nos livra. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7. A terra e os céus estão reservados até o dia do juízo, da perdição dos homens. Até esse mundo que nós contemplamos, esse mundo físico, tudo que se vê, tudo será desfeito, estão reservados para o dia do juízo, onde será o dia da perdição de todos os homens, os que vivos, os que mortos. Os mortos ressuscitarão para receber a sentença do apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não é para o homem. Jesus disse que esse lugar não foi preparado para os homens. Esse lugar não é a sepultura, é um lugar de prisão, de castigo e condenação eterna, preparado para o diabo e seus anjos. Mas como os homens também seguem a direção de Satanás, de rebeldia, rebelião, de se levantar contra Deus, os homens também vão sofrer a mesma sentença, porque Deus é justo. Não tomará o culpado por inocente e não passará a mão no pecado do homem. Ele vai trazer juízo. E se o homem não se converter, ele já está com o seu juízo decretado para a sua vida. Dê uma lidinha lá em Salmos 7, 11 e 12. Deus, ele quer que o homem se arrependa. O juízo de Deus é vindo. Jesus vai dizer que esse lugar foi preparado para o diabo. Não é sepultura. O diabo é um ser espiritual. Ele não está retido na sepultura. Os seres espirituais estão retidos nas cadeias e nas prisões espirituais que Deus preparou em uma dimensão que ninguém sabe onde está. A Bíblia dá uma referência que é abaixo da terra. Esse lugar existe. Jesus vai dizer lá em Mateus 25, 41, Mateus 25, 46, que esse lugar todos irão para o tormento eterno. É um lugar de tormento eterno. Os que estão à sua esquerda são aqueles que não se converteram a Ele, que não se renderam ao Senhor, que não ouviram a sua palavra, que não creram nas verdades que Deus nos adverte, para que a gente ouça, creia, se desvie do juízo e da condenação. O diabo faz de tudo para que você não creia nas verdades de Deus. Como tem levantado uma ideia aí de que inferno não existe, juízo de condenação não existe, tormento eterno não existe. Cuidado, é Deus que nos revela isso. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque Ele, Deus, vem como uma labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Ele e dos que não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição. Dois grupos de pessoas aqui: os que não se importam com o conhecimento de Deus e os que vivem o Evangelho e traz banalização, escândalo e não se submetem ao Evangelho de Cristo. Aqueles que dizem que creem em Jesus, mas não se submetem a Ele pela sua palavra. Todos vão sofrer a ira e o juízo de Deus. A ressurreição para a condenação e a ressurreição para a salvação, para a vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus vai falar de duas ressurreições também. Os justos vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que não praticaram a justiça, os ímpios que não creram em Jesus, vão ressuscitar
para condenação eterna. Inferno não é uma história religiosa de nenhuma religião. O inferno não é uma ideia criada pelo catolicismo romano. O inferno é uma realidade, é um local de juízo, de condenação, que Deus adverte você, para que você creia, para que seja livre desse lugar, porque a sua alma já está se dirigindo para esse lugar. Se você ainda não tem Jesus, todos aqueles que estão sem Cristo já estão condenados, indo para a condenação. Quem não crê nele, permanece condenado. João 3,18. Mas quem nele crê, não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. João 5:26. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creia em Jesus para ser livre do inferno, porque o inferno é uma realidade. Crendo o homem ou não, o final, o que vai prevalecer, é a verdade de Deus. Tudo que está aqui revelado, não o que os homens criam, ensinam e entendem. Seja dentro das religiões, da filosofia, das doutrinas, dos conceitos pessoais, que estão aí querendo estabelecer a determinação do que é verdade e o que não é de Deus. Para a gente entender o que é verdade e o que não é de Deus, temos que ir para a palavra. É a palavra que nos dá a luz, a direção, que nos mostra a verdade de Deus. E nós não podemos ficar presos no que o homem entende, acha, interpreta, diz, forma como doutrina. Temos que acreditar na palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Jesus ensinou sim que o inferno existe, é um lugar de punição eterna, e para o homem ser livre desse lugar, tem que crer nele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Creia e se converta para que ainda haja tempo de você receber o perdão de Deus e a salvação, para não ir a juízo, porque depois da morte segue ao juízo. Sem Jesus, juízo para condenação. Com Jesus, livre do juízo, indo à salvação. Escolha você o caminho ou a verdade que você vai crer. A verdade de Deus ou a mentira dos homens. Faça a sua escolha. Amém? Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade.